A Segunda Mãe traz uma narrativa distópica, habilmente construída por Karen Rueck, que se descortina em vários níveis. O romance trata das várias opressões que se infiltram até entre quem aparenta ser igual, em um mundo que já conseguiu eliminar uma das mais perversas formas de dominação. Assim como as tensões do casamento das personagens, que aos poucos vão se acentuando, a história desdobra-se em discussões sobre papéis de gênero, estruturas sociais, amor e violência. Aumenta o volume porque você acaba de dar play no Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura, cinema e o que mais vier. Recebemos convidados para debater e comentar os principais temas envolvendo o mundo literário. E para continuar nos acompanhando, somos @Clube da Não Cultura no Instagram e no TikTok. Olá, pessoas! Oi, gente! Cheguei! Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e hoje a gente vai falar então aí desse romance que é um romance recente, né? Livro de estreia aí da Karen Rueck, A Segunda Mãe. Esse livro aí, gente, foi publicado em outubro de 2023 pela editora Todavia, que nós aqui do clube adoramos, somos fãs. E se você também é fã, mas só que do clube, acompanhe @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais e vamos para mais um episódio que a gente lê um livro, comenta sobre, dá a nossa opinião e, claro, deixa aberto para vocês comentarem depois desse episódio o que vocês acharam, né, Fevi? Bom, então acho que para começar, para o pessoal entender melhor, né, do que se trata o livro, ele vai contar a história, então, da Andrea e da Madalena, né, ou a Dedé, ou a Lena, que são um casal, né, e elas têm aí uma filha, Rosa, e a partir daí, né, dessa estrutura familiar, elas vivem em um mundo distópico, né, uma sociedade em que, acho que isso não é spoiler, né, falar, mas onde não existem homens, não pelo menos na quantidade que existiam, que eles não dominam, né, a sociedade como eles dominam na realidade, né, na vida real. Então, nesse sistema, né, eles são usados basicamente para reprodução e de uma certa forma, assim, acho que interseccionando, assim, muito bem com o conto da Aya, da Margaret Atwood, né, que fala muito sobre os papéis da mulher na sociedade e, enfim, acho que o livro vai trazer muito sobre isso. E elas estão em uma crise conjugal, né, por uma série de questões aí. E, bom, acho que só para o pessoal, né, entender desde o início, assim, como foi a nossa experiência, eu quero saber de ti, Camila, o que tu achou, assim, logo que tu pegou o livro, abriu, como é que foi tua relação com essa história, assim, desde o início? Então, eu criei uma certa expectativa, assim, imaginando que a maneira que a história iria abordar o tema, né, que é um tema muito interessante. Então, eu fiquei empolgada, assim, pra leitura. Acho que eu estava com uma expectativa lá no alto, assim. E é um livro que é quase que... Como que eu posso falar, assim? Mas parece que ele é moldado de uma forma, numa perfeição, assim. Porque as palavras, a maneira como as coisas são escritas ali, são muito cirúrgicas, sabe? Quando a autora descreve um cabelo, um tom de pele, uma roupa, né, fala de alguma cena, de algum grande acontecimento, acho que tudo é falado assim de uma forma muito incrível, assim. A escrita do livro é impecável, então acho que isso toma muito da nossa atenção durante a leitura. É algo que para mim assim chamou muita atenção e me fez permanecer interessada. Porém, mas aí antes do porém, eu queria saber de ti, Fevi, assim, como é que foi esse início de leitura também? Primeiro contato? Então, eu comecei o livro meio sem saber em que mundo estava entrando. Eu não li sinopse, eu não li nada. Eu basicamente abri a primeira página e comecei, assim. Isso é bom também, né? É muito bom. Eu tenho feito esse tipo de experiência, assim, e tenho tido bons resultados. Com A Segunda Mãe, eu acho que
foi realmente, eu acho que a escrita me pegou mais, assim, no início. Eu gostei muito das descrições, eu acho que... Eu até separei aqui uma parte que é um parágrafo aqui do livro que fala o seguinte. Não havia muros nem grades no bairro novo. Quem perdesse uns minutos para ler o letreiro comemorativo lá atrás, aprenderia que uma das grandes promessas do lugar era a segurança absoluta de seus moradores. Não haveria assaltos, roubos, golpes, furtos, tocaias, armadilhas. Crianças brincariam soltas. Portas ficariam sempre abertas. Chaves de carro passariam a noite inteira no contato. Famílias dormiriam tranquilas em cima de seus lençóis de algodão de 500 fios, sabendo que nenhum mal lhes acometeria. Eu acho que esse parágrafo ele traz muito assim sobre a essência da escrita da Karen, porque tem ali toda essa descrição, né? E também a narrativa dela é meio que cercada de possibilidades, né? Ela vive fazendo esse tipo de relação de se tal coisa acontecesse, e eu acho que isso marcou muito, assim, pra mim a experiência dessa leitura, sabe? A forma como ela descreve realmente as possibilidades do que poderia acontecer ali naquele universo. E, no geral, eu achei uma história interessante. Eu acho que o ponto principal desse livro é a criatividade dele. Eu acho que a Karen soube pegar... Eu, assim, super íntimo, né? Já chamando ela de Karen. A autora, né? Ela soube pegar um tema que é muito universal, assim, né? A maternidade ali, as relações de família e tudo mais. E colocar de uma forma diferente que a gente não estava acostumado muito a ver, assim, nesses últimos anos, assim mesmo, com os romances, né? Os romances têm abordado muito a questão da maternidade, das mulheres, das questões de gênero e tudo mais, mas a forma como ela pegou foi muito original. Então eu achei isso legal, assim, sabe? E eu acho que até sobre isso de primeiro impacto, né, de começar a leitura do livro, uma coisa que me manteve, assim, muito presa à história, porque eu acho assim, por mais que a gente queira ler um livro e a gente vá até o fim, muitas vezes o começo do livro não nos pegando, não sendo tão interessante, faz com que a gente abandone a leitura, né? Essa é a máxima de qualquer leitor e de estratégia de qualquer escritor. Então, eu acho que aqui a gente consegue ficar muito preso ao que está acontecendo, porque é muito interessante a maneira como ela vai abordando ali aquele cotidiano daquelas mães, né? A partir do aniversário da filha. Então, ela vai trazendo algumas minúcias de detalhes, coisas que a gente também até se identifica pensando assim, a gente também pensa essas coisas ou faz essas coisas. Então, aquilo vai te levando para uma realidade muito próxima. E isso tudo com esse jeito, que nem tu falou assim, de possibilidades, de trazer com que uma frase parece que toma... uma frase parece que toma uma proporção muito maior do que ela seria normalmente, sabe? Então, acho que ela brinca muito bem com as palavras, assim, na literatura e consegue colocar muita força numa simples frase. Isso, pra mim, foi muito interessante, principalmente no início. E porque a gente começa a ficar com aquela expectativa. Gente, o que isso vai falar? Por que isso tá tomando esse rumo tão cotidiano? Por que eu tô vendo esse aniversário acontecendo? Então, isso vai te instigando a ler mais, né? E virar a página. Então, pra mim, também me trouxe muito essa sensação, assim, né? No início do livro. Eu senti que durante toda a escrita ela vai nos preparando pra uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é. Que a gente tá, assim, submergindo, sabe? Aos pouquinhos a gente tá botando cada vez mais o pé lá em fundo, no mar, e a gente não sabe pra onde ela quer nos levar. E acho que uma coisa muito interessante sobre a história é que, bom, como eu falei aqui, ele vai falar então sobre o dilema ali do casal, né? E muito sobre os papéis naquela sociedade, né? E aí tem uma questão. São duas mulheres, né? Um casal de mulheres com uma filha, enfim. E numa sociedade em que os homens realmente estão em menor número, né? Em menor poder, enfim. Eles basicamente não têm voz ativa ali naquela situação. E ainda assim, a gente vê os resquícios da violência e do poderio masculino, de certa forma, porque existe uma discussão ali, né? Por mais que sejam duas mulheres, o dilema principal vai ser exatamente sobre a Lena se sentindo presa, né? E controlada ali pelas tarefas domésticas, pela maternidade,
pelo contexto daquela casa, né? Pela mulher que tem um alto cargo no governo federal, ali daquele sistema. Então ela se cobra muito sobre isso e, assim, ao mesmo tempo que traz muito sobre a realidade, nos faz refletir, né, sobre será que o problema está na formação daquele sistema mesmo? Tipo, ele ainda assim, por mais que os homens não estejam no poder, tem o reflexo do patriarcado, de certa forma. Sim, sabe? E até o livro é que a gente tem que ter o cuidado, que tudo que a gente falar pode ser spoiler, mas o livro meio que se explica, por exemplo, Sim. de que, na verdade, existe essa influência, mesmo que não seja uma influência direta. É difícil fazer você entender, você tem que ler, mas é justamente essa a graça, assim, eu acho, porque a gente tem duas mulheres se relacionando, então numa realidade que os homens se evaporaram, eles não existem mais, não fazem parte desse convívio, mas eles têm um passado, eles têm um histórico, eles fizeram coisas para que o cenário fosse esse. E aí, o que eles fizeram no passado, sabe? E aí, como isso reflete nas pessoas atualmente, nas relações, na maternidade, nesse caso, que é o ponto central do livro. E aí, o tempo todo também, as protagonistas, elas vão quase que trocando de lugar pelas coisas que vão acontecendo. É como se a gente, enquanto leitor, né, quase que pelo padrão, assim, que a gente vê nas coisas, a gente começa a configurar essa pessoa tem um comportamento de homem. Depois, a maneira como essa pessoa está falando, ela lembra uma mulher, e vice-versa. Mesmo que a gente tenha normalidade, gente, é uma relação de mulher com mulher e tá tudo bem. Não, porque o livro, ele te leva para esse mundo que, tipo, a gente transfere essas culpas, porque é justamente essa sátira, sabe? Então, isso que é o interessante do livro, tipo, é difícil de explicar, porque é algo que parece normal, a gente, que nem eu, que sabia sinopse, tá, vou ler, já tô sabendo o que me espera, mas essa brincadeira, ela vai te levando a rumos, assim, de dar até a gente se questionar do tipo, tá, mas ela tá a favor dos homens, ela tá a favor das mulheres, então sabe, essa coisa de tipo, na verdade o grande debate a violência, ela tá incrustada na sociedade, ela vem de uma coisa muito forte, de uma raiz muito além de definir se é homem ou mulher. E aí que tá, então a partir disso a gente vai entendendo como isso se configura nas raízes, assim, no problema de uma relação, de criar um filho, uma filha, relacionamentos entre amigas, amigos, enfim, e entender como essa violência ela vai afetando todo mundo, sabe? Então é uma grande pira, né? Não, total. E é muito interessante também que, mesmo no relacionamento ali entre duas mulheres, existem muitas camadas de opressão, né? Vinda de todos os lados ali, de várias formas. E isso é muito interessante, porque existe aquilo que a gente vê e que a gente tá lendo ali e a gente tá, tipo, discordando, né? Que é muito real, que é muito palpável ali, né? Do sentimento ali das personagens. E também tem todo um contexto atrás, assim, que a gente não vê, que a gente vai entender ou mais pra frente, ou quando uma personagem se coloca, né, tipo, em conflito mesmo, que aí menciona ali o que tá incomodando, né, no outro. Tem o lance até do vitimismo um pouco sendo uma forma de manipulação ali, né? Então é muito interessante trazer esse ponto, assim, todo da violência na sociedade, que nem tu falou. E tem uma passagem muito boa até que acho que é a Rosa, se eu não me engano, que fica com medo de ser confundida com o menino. Filha delas, né? E aí ela morre de medo disso acontecer no momento ali do livro. E aí a Andreia, se eu não me engano, fala pra ela que entende, né, esse medo e que os homens realmente foram o grande problema daquilo tudo, né? E é muito interessante também sobre como ela aborda o trabalho, né, nesse livro, porque o escape da Madalena, que tá ali vivendo apenas nas tarefas de casa, né, apenas, entre aspas, porque, enfim, ela trabalha horrores também, mas ela fica ali envolta na família, na estrutura daquela família, e a Andrea vai trabalhar fora, né, no momento em que ela se sente
cada vez mais desgastada e consumida por aquele problema, a opção que ela tem é do trabalho, né? Ela pensa assim, não, eu preciso trabalhar fora, que nem a Andrea, né? Então, é muito interessante essa relação do trabalho ali, né, no livro, e também a forma como o trabalho é valorizado naquela sociedade. Então, eu acho que aí também, eu acho que é um livro muito complexo, assim, porque o mundo é muito complexo e o que ele quer trazer. Mas aí eu acho que vem também um ponto negativo que eu vou trazer aqui, que é páginas, né? E eu acho que em alguns momentos ele se torna um pouco superficial, porque às vezes ele traz tanta reflexão para o leitor pensar que ele acaba deixando vagas algumas questões, sabe? De tipo assim, de contexto daquele sistema mesmo, sabe? Acho que às vezes a autora quis trazer uma coisa ou outra pra gente pensar e tirar as nossas próprias conclusões. Eu acho isso super válido, mas ela também não acho que deixou de explicar coisas importantes, sabe? Que fariam Sim, melhor eu também tive sentido. essa sensação. E por mais que eu tenha entendido a proposta do tipo, vou fazer uma distopia, mas vou usar isso, mas eu senti que é uma distopia, mas não é bem o que a gente espera de uma distopia. Então, a gente vai ler uma distopia ou uma fantasia, por exemplo, a gente espera muito o detalhamento daquele universo, né, que nos é mostrado. Então eu não quero só ter o assunto que é, nesse caso, maternidade, ou daqui a pouco no livro de fantasia, um casal, sei lá. Eu quero entender aquele mundo, né, aquela ficção ali que me foi criada. E nesse livro, por exemplo, não parece que a autora quis necessariamente... Ela fez uma distopia sem ser uma distopia, sabe? Porque eu acho que ela usou muito dessa brincadeira de não temos homens no mundo, e é uma inversão de realidades em relação a várias coisas que são trazidas ali, até de... Enfim, é que tudo parece que a gente tá dando spoiler, mas assim... Então é uma distopia, mas não é, porque a gente tem muita falta de detalhe. E isso começa a pesar ao longo do livro, tipo assim. E aí também chega um momento que alguns conflitos vão se acentuando, o livro quase que ele vai esquentando, assim, meu Deus, aonde que eu tô indo, onde que eu tô indo, vai chegar lá e daí fica vai chegar lá e fica, sabe? Justamente porque tá faltando esse detalhamento. Então eu concordo muito contigo, assim, pra mim foi uma grande carência de ter mais dessa profundidade, de entender por que as coisas são necessariamente dessa forma, como que eu trago isso mais num cotidiano aberto, amplo, porque eu acho que também a autora se concentrou em alguns cenários ali, né, mais próximos das personagens, mas é tudo uma maneira, enfim, uma escolha narrativa, e o livro não deixa de ser bem escrito, ele é impecável, assim, mas esse detalhe de universo ali me pegou bastante também. Sim, eu acho que essa falta que a gente sente, ela acaba... Eu acho que se a gente chega no final... ou melhor, eu acho que se a gente chegasse no final e essa falta tivesse sido justificada, faria sentido. Mas ainda assim, eu terminei o livro com a sensação de que alguma coisa estava incompleta, sabe? E eu acho que esse é o sentimento negativo que eu tive depois, sabe? E também porque não é aquela sensação do incômodo, a gente já falou isso outras vezes, do tipo, esse livro quer que eu me incomode, essa história quer que eu me incomode com alguma coisa, tá tudo bem. Foi mais isso de, tipo, eu literalmente, eu terminei o livro e fiquei, tipo, ponto de interrogação. Porque eu acho que também, aí eu quero trazer uma reflexão um pouco de expectativas que a gente cria, já falei isso várias vezes, de outros livros. Não é um problema meu comigo mesma, mas assim, chegou um momento ali que acontecia uma situação com a filha, tá? E ali eu pensei, caralho, esse livro vai pra esse lado e vai trazer essa situação, assim, e vai ser o ponto, o grande ponto ali crucial pra virada de chave, pra que elas, enfim, na questão ali matrimonial, né, o relacionamento tem seus conflitos. E aí, não aconteceu. Então meio que eu sentia que os conflitos, eles aconteciam e paravam, sabe? A história, ela andava um pouco em círculos em alguns momentos. Não sei se isso acho que isso é metade minha expectativa versus a realidade. E também um pouco dessa situação de falta de descrição do universo mesmo.
e de como as coisas que iam acontecendo, elas tomariam uma riqueza maior se a gente tivesse um detalhamento do universo, se a gente entendesse melhor algumas outras histórias que são contadas ali. Então eu senti que em alguns momentos assim faltou aprofundar certas coisas que trariam mais esse sentimento de nossa, isso está acontecendo e olha que legal, enfim. Não sei, foi a sensação também que eu tive, sabe? Sim, e uma coisa muito interessante que eu li é que a autora, ela deu uma entrevista para a revista Veja e ela falou que o mundo não tem mulheres, de certa forma, né? Ela disse que enxerga isso porque as mulheres são minoria nas casas legislativas, né? Na grande maioria dos países, que o Brasil só teve uma mulher presidente que foi impeachmentada, né? E os Estados Unidos até hoje não teve. Que os medicamentos são testados apenas em homens, o que pode causar problema de intoxicação nas mulheres, porque elas têm um organismo diferente. Enfim, tem uma série de situações ainda, pensando aqui, né? Em pleno século XXI, 2024, que as mulheres ainda assim são desconsideradas, né? E eu acho que ela trouxe esse ponto e combina, e essa fala dela, acho que reflete muito do romance dela, né? Então, A Segunda Mãe, eu acho que traz, no meu saldo geral, assim, eu acho que traz uma boa reflexão. Eu acho que a escrita dela é muito boa, a narrativa é bem envolvente, peca nesse lance de não se aprofundar tanto, mas planta a semente da gente ficar, sabe, pensando muito sobre isso e trazer essa reflexão sobre a violência na sociedade, né? O quanto ela é uma coisa que foi formada e criada pela gente, né? E, de certa forma, se começasse tudo do zero, será que a gente ainda não teria um resquício, né, dela ainda? Sim. E desses sentimentos humanos, assim, e egos, e inveja, ambição, essas coisas, né? Que acaba passando, eu acho que é da humanidade, né? Não tem o que fazer, basicamente, assim. Mas, no geral, achei um livro bom, assim. Não é a minha melhor leitura do ano, mas também não acho que ela é pior. E me deixa curioso para entender quais são os próximos passos aí da autora e da criatividade dela, porque eu acho que de tudo, assim, a originalidade da história é o que mais me pega. Sim, eu também. Eu acho que é um livro muito bem escrito, assim, que nem eu falei no início, muito impecável. E eu fiquei muito curiosa também, até fui ler ele, né, vi que ela no caso é o primeiro romance dela. Quando eu terminei o livro, daí eu fiquei curiosa para ler outras coisas, né, espero que ela publique mais coisas, então vou querer ler de novo. E eu acho que tirando um pouco, assim, desses pontos que a gente trouxe, o que eu posso dizer é, não deixem de ler esse livro, né? Eu acho que vale muito a leitura, vale a gente conhecer, que nem o Fevi falou, é uma história muito criativa. E essa escrita, assim, ela é muito interessante, ela vai criando toda hora essa sensação de querer ler mais, querer saber mais. Mas eu acho que também faz muito sentido com o que a autora escolheu fazer, sabe? E tem umas partes, assim, que eu destaquei no livro e tal, que eu gostei muito, assim, sabe? Aquelas frases, ai, gente, redondinhas, assim, perfeitas, que a gente pode tatuar, sabe? Então é mais ou menos assim. Então é um grande livro, acho que é muito original. E acho que também se propõe a ser do jeito que é, sabe? Eu quero falar isso, Sim. eu quero abordar esse conflito, e eu quero falar da violência, sobretudo. Quero satirizar algumas situações que a gente vê sob o ponto de vista da mulher, enquanto a pessoa vítima, enquanto a pessoa que precisa de certo apoio, enquanto a pessoa que sofre certas violências. E aí a gente transfere um pouco as coisas, vê as coisas de um outro ângulo. E aí a gente se questiona e fica meio, o que a autora quer dizer com isso? Então acho que essa é a grande graça do livro. É não cair numa obviedade, sabe? Não, eu acho que tu foi assertiva aí nas tuas considerações finais. E com isso temos um episódio? Temos um episódio. Então, gente, vamos deixar o link de A Segunda Mãe aqui na descrição do episódio para comprar na Amazon, tá? Com o nosso link. E somos @Clube da Não Cultura nas redes sociais, se você ainda não segue a gente. Isso aí, lá a gente compartilha as nossas leituras também, né? O que a gente tá lendo, o que a gente tá achando, filmes que a gente tá assistindo.
Então é isso, nos acompanhem lá. Um beijo e até semana que vem. Um beijo.